Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Iron Oliveira do Prado e é um prazer poder apresentar o meu trabalho aqui para vocês. Eu sou aluno da Faculdade Unicesumar, faço bacharel em Educação Física. O título do meu trabalho: Aspectos Fisiológicos e Físicos do Desempenho Esportivo no Futebol, uma análise integrada. O meu trabalho, o que levou eu a usar isso como tema de um TCC, é porque é um assunto crescente e importante, posso dizer que até cultural no nosso país. E é um contexto que sempre está presente no nosso ramo, na, na nossa área de trabalho também, tá? Então, o objetivo geral da minha pesquisa foi analisar os aspectos fisiológicos e físicos que influenciam o desempenho esportivo no futebol, considerando sempre a integração entre as diferentes capacidades e demandas na modalidade. No resumo, eu fiz uma coleta e uma análise de vários materiais científicos que temos. Tentei correlacionar alguns, fiz algumas análises considerando a, as estratégias, as necessidades do esporte, né? Pensando muito sempre no alto rendimento. E o futebol, como todos sabem, é um esporte de elevada complexidade que exige dos atletas não apenas domínio técnico e compreensão tática, mas também uma adequada preparação física e principalmente o controle fisiológico, tá? A metodologia que eu utilizei foi se basear, né, com dados científicos. Utilizei alguns artigos nacionais, li sobre alguns internacionais e sempre incluindo livros publicados. O futebol, ele é considerado o esporte mais popular do mundo, né? Tem uma relevância social, cultural e econômica muito forte. E a busca pelo alto rendimento é sempre uma constante. Então, principalmente na nossa área, estarmos preparados para sempre tentar acompanhar a evolução desse esporte é de extrema importância, né? Porque os aspectos fisiológicos e físicos influenciam diretamente a capacidade dos atletas de executar ações técnicas, responder demandas e manter a performance durante toda a partida. É, é uma afirmação que eu tiro como base, principalmente desse estudo muito interessante do Baroni, que em 2013, que o estudo ele teve como objetivo avaliar a influência do nível competitivo e posição tática no desempenho aeróbico dos atletas profissionais. E como que ele fez isso? Ele avaliou as posições individualmente, separou e fez uma avaliação completa desse desempenho aeróbico por posição, tá? Do ponto de vista fisiológico, capacidades como consumo máximo de oxigênio, limiar anaeróbio, eficiência metabólica, capacidade de recuperação, são essenciais para suportar os esforços intensos e intermitentes característicos, tá? Outra afirmação que esse estudo muito interessante do Silva, que é outro estudo que ele teve como objetivo analisar os efeitos do treinamento físico já específico nas respostas cardiorrespiratórias e metabólicas, porque ele colocou exercícios específicos para objetivos específicos. Ele analisou o quanto esses exercícios específicos e esses resultados específicos iriam avaliar no desempenho na questão do futebol, muito interessante, mesmo sendo um estudo não recente, tá? E já no âmbito físico, variáveis como força, potência, resistência, velocidade e agilidade contribuem
para execução eficaz de passes, dribles, deslocamentos e finalizações. A análise isolada desses elementos não permite compreender plenamente a complexidade do desempenho esportivo, tornando necessária uma abordagem integrada que considere a interação entre os aspectos fisiológicos e físicos. É uma afirmação que nós podemos ter como base esse estudo do Machado, que muito interessante também, que foi um estudo que utilizou de vários instrumentos diferentes para medir a autoeficácia esportiva, né, desses instrumentos de medidas mesmo, para você saber quais instrumentos você consegue realmente medir um jogador, o nível dele, o quão ele pode ou não pode, né? Os métodos os instrumentos mesmo de medida. Diante dessa perspectiva, surge a problemática desses estudos. Como os diferentes aspectos fisiológicos e físicos interagem para determinar o desempenho esportivo no futebol e de que maneira esse conhecimento pode subsidiar estratégias mais eficazes, que é sempre, como eu disse no começo, sempre tentar integrar, absorver, evoluir, otimizar, né? Tudo pensando no melhorar, identificar as principais capacidades físicas relacionadas à performance no futebol, examinar os mecanismos fisiológicos envolvidos durante a prática esportiva, correlacionar variáveis fisiológicas e físicas com o desempenho em situações específicas do jogo, discutir a importância da preparação física integrada ao treinamento técnico-tático, propor, com base na literatura científica, sempre estratégias de avaliação e aprimoramento do rendimento físico. Um estudo, que é esse do Laender Guimarães, muito interessante, um estudo até que recente, ele avaliou as composições corporal de jogadores do sub-20 ao longo da temporada, e foi uma avaliação muito interessante, porque ele fez questão de classificar, né, os zagueiros, os volantes, os meias. É um estudo muito interessante também para se analisar. Tá? Sobre o trabalho, o, este trabalho, ele foram utilizados, o levantamento bibliográfico foi realizado utilizando a base da Cielo, né, como uma das principais fontes. É um site que eu tenho muita confiança, é um site que eu gosto de estudar, eu sempre estou tentando ler artigos nele, né? Mas usei de outras fontes também. Devido à sua relevância e consolidação nas áreas da saúde e ciências do esporte, além de ser uma rede de periódicos científicos avaliados por rigorosos critérios de qualidade, tá? As palavras-chave que é do estudo, que foram utilizadas para eu buscar, né, estudos: futebol, composição corporal, massa magra, percentual de gordura, desempenho físico, atletas, né? E sobre os critérios de inclusão, eu selecionei artigos entre 1997 e 2025, né? Todos estão disponíveis integralmente de forma online e todos tinham a opção de português, inglês ou espanhol, e claro, que abordassem especificamente a relação entre variáveis de composição corporal, desempenho físico e outros quesitos com jogadores de futebol, tá? A análise dos artigos selecionados foi realizada de forma crítica e descritiva, organizando as informações em torno das seguintes variáveis: percentual de gordura, massa magra, força muscular, potência aeróbica, anaeróbica e influência dessas variáveis no desempenho físico e esportivo, que é a objetiva do trabalho. Saber o quanto cada coisa impacta, o quanto cada situação nós devemos dar mais ênfase, o que nós podemos utilizar em conjunto, de forma integrada, tá? Sobre o desempenho esportivo no futebol, tem esse estudo do Baroni, que eu já citei. Ele nos permite afirmar que o desempenho esportivo no futebol resulta da interação complexa entre fatores fisiológicos, físicos, técnicos e táticos, tá? E obviamente, como
a maioria dos esportes de alto rendimento, ele é influenciado de forma significativa pela capacidade aeróbica e eficiência metabólica, tá? Esse estudo, ele nos afirma isso. A capacidade aeróbica constitui um determinante central do desempenho, permitindo aos jogadores manter esforços intermitentes de alta intensidade ao longo da partida. Esse estudo do Silva, também muito interessante, ele fez uma revisão crítica dos métodos de avaliação dessa parte aeróbica. E é uma coisa que perdão, é uma coisa que nós podemos ver que além dele avaliar, além do estudo ser um estudo não tão recente, é um tema que nós podemos ver na atualidade. Por quê? Esse desempenho, essa capacidade aeróbica é o que permite, às vezes é o que diferencia numa hora decisiva, nesse esporte de alto rendimento do futebol, é o que diferencia uma vitória, ou um lance, ou você ter aquela constância. Então, o jogador que ele tem essa capacidade aeróbica como vantagem, a gente sempre tentar evoluir, sempre tentar melhorar aumentar mesmo essa capacidade aeróbica, que pode permitir a alta intensidade o máximo de tempo possível, sempre é um objetivo, sempre vai ser um objetivo no esporte. Tá? O limiar anaeróbico, definido como o ponto em que o acúmulo de lactato supera a capacidade de remoção, é outro parâmetro fisiológico muito relevante. Esse estudo, né, do Silva, novamente citado, outra coisa muito interessante também é que ele analisou, né, ele teve uma análise bem específica nas respostas cardiorrespiratórias e metabólicas, né? E mesmo sendo, novamente, mesmo sendo um estudo não muito recente, ainda utilizando métodos que utilizamos hoje em dia, tá? Uma coisa muito interessante que nós podemos ver nesse estudo do Laender, 2021, é que a composição corporal, especialmente a proporção entre massa magra e percentual de gordura, influencia diretamente o desempenho físico e a prevenção de lesões. Observaram que atletas da categoria sub-20 apresentam diferenças de massa magra e percentual de gordura conforme a posição tática, né? Aqueles comparativos que eu citei. É um estudo muito interessante também, né? E além disso, Melo Silva demonstra esse estudo do Melo também um estudo muito interessante que ele avaliou os efeitos da intervenção nutricional sobre a composição corporal e o desempenho. Ele avaliou percentual de gordura, VO2 máximo e sempre tendo a nutrição como determinante. Muito interessante. E ele evidenciou que ajustes na composição corporal promovem ganhos simultâneos em desempenho físico e fisiológico. Estudos comparativos entre modalidades reforçam a necessidade de treinamentos específicos. Os treinamentos específicos, como a gente pode ver nesse estudo do Nunes, ele fez uma comparação no perfil antropométrico, tá? Capacidade aeróbica, produção de potência entre atletas profissionais de futsal e futebol. É uma coisa muito interessante e que você vê que é muito determinante quando você se adapta um esporte com campo maior, um esporte com campo menor, um esporte com essas variáveis, isso se encaixa perfeitamente nessas avaliações, esses métodos de avaliações, essas medidas, o VO2 máximo, o percentual de gordura, é um estudo muito interessante também. Sobre o desempenho esportivo no futebol, o desempenho esportivo no futebol é resultado da interação complexa entre fatores fisiológicos, físicos, técnicos e táticos, sendo diretamente influenciado pela composição corporal.
capacidade aeróbica, força, potência, velocidade e resistência dos atletas. A análise integrada desses elementos permite compreender melhor os determinantes da performance em campo, possibilitando o desenvolvimento de estratégias de treinamento mais eficientes e individualizadas. Os estudos analisados evidenciam que atletas com maior massa magra e menor percentual de gordura apresentam melhor desempenho físico, maior capacidade de recuperação e menor risco de lesões. Esse estudo do Laender, muito interessante, é que nós possamos afirmar sobre o quão impactante é os níveis de massa magra, os níveis de percentual de gordura, porque é um assunto que não é colocado em pauta no alto rendimento sempre, e sempre quando entra tem os prós e os contras, mas no esporte o rumo do futebol, a evolução do futebol como está, é sempre tentar ter esse percentual de gordura o mínimo possível, exceto em algumas posições específicas que é tratado nos estudos comparativos de posições, que também muito interessante, que eu já citei aqui, né? Um zagueiro, ele ter uma posição específica, uma função específica, ele ter o percentual de gordura um pouco maior para ter um pouco mais de volume, né? Um pouco mais de massa mesmo, um pouco mais de peso, pode ser interessante, mas no geral, né, é sempre tentar fixar. O planejamento de treinamentos específicos, promovendo adaptações fisiológicas que sustentam esforços intermitentes característicos do futebol. Portanto, a preparação física no futebol deve ser conduzida de maneira integrada, sempre considerando os aspectos fisiológicos quanto os físicos, e adaptada às exigências individuais de cada atleta. Né? Como falado, né, nunca é tudo 100%, né? Sempre se adaptando. O futebol é um esporte de alto rendimento, mas um esporte de tática. Toda peça, todo jogador, todo jogo é uma situação, e sempre dá para fazer um a mais, evoluir de alguma forma. E esse estudo é uma análise de vários estudos que podem contribuir sobre a possibilidade de melhorar, né? O treinamento do jogador, a análise adaptada da situação. A partir do conhecimento gerado por esta revisão, é possível reforçar a importância de programas de treinamento que alinhem condicionamento físico, acompanhamento nutricional e monitoramento contínuo, visando a maximização do desempenho esportivo e a prevenção de lesões. Dessa forma, este estudo contribui para o entendimento da complexa relação entre composição corporal, capacidades físicas e rendimento em jogadores de futebol, oferecendo subsídios científicos relevantes para profissionais da área de educação física, treinadores e atletas. Eu vou deixar as referências aqui, vou colocar as referências no link da descrição. Peço desculpa o meu nervosismo, eu fiz sem pausa e estudei muito, li muito para conseguir fazer esse trabalho e aprendi muito. Eu espero que eu possa ter ajudado alguém a compreender alguma coisa, principalmente com essa análise desses estudos, que são estudos ótimos, muito interessantes, muito construtivos. Obrigado.